Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira e vejo o que preparamos para você na edição de hoje. Usar flores na gastronomia está cada vez mais comum. Elas marcam presença nos cardápios de restaurantes gourmet por serem cultivadas de forma sustentável. O uso das flores comestíveis está baseado principalmente na tradição, do seu uso como medicamento, como colorizador, corante de alimentos, de sucos, de vinagres. Após safra de milho ruim em 2021, produtores do Paraná esperam recorde na safrinha deste ano. Já tem milho todo bem nascido, já feita aplicação de ureia, nitrogênio. Então, esse ano o milho, por enquanto, até agora, tá bom. Tá bom, o clima tem ajudado. Tudo que nós passamos há pouco tempo no soja, nesse período agora, nessas últimas 2 semanas, colaborou bem o clima. Veja também os destaques da semana e os impactos do clima no agronegócio. Após safra de milho ruim em 2021, produtores do Paraná esperam recorde na safrinha deste ano. O bom momento inclui o aumento na área plantada em várias regiões produtoras. Acompanhe. O Paraná é o segundo maior produtor de milho do Brasil e nessa região de Campo Mourão, no ano passado, a quebra da safra de milho chegou a 45% por conta dos desafios climáticos, conforme explica o produtor Armando Sambati. A safra anterior a gente brinca que foi uma safra que veio tudo de ruim em termos de clima. Então a gente teve uma seca severa, muito forte no começo, milho. Quem atrasou o plantio teve casos de milho que não conseguiu nem nascer. Mas no nosso caso, o milho já tinha nascido e foi muito forte a seca. Quando a gente achou que o pior tinha vindo, que o milho estava formando, aí veio uma geada forte, extremamente forte, que todo mundo sabe disso, né? Então, para milho, safrinha, passar pelo que ele passou, foi um dos piores anos falando em termos de clima. No entanto, o cenário este ano é diferente. A expectativa é de uma safrinha de milho recorde no Brasil. O técnico agrícola Claudinei destaca que as expectativas são as melhores e com um bom preço para o produtor. O clima está favorecendo nesse momento, então a expectativa é muito grande, para a gente obter um número maior de produtividade aí. E também os produtores estão muito contentes com o desenvolvimento da lavoura até o momento e o preço do produto hoje, que está um dos melhores preços que eu tenho conhecido nos meus tempos aí, está sendo esse ano agora, nesse início de safra. Então nós temos uma expectativa muito grande do clima favorecer, a geada tardar um pouco, se chegar a vir, não vir com aquela intensidade forte, muito forte, para a gente conseguir colher uma boa quantidade de produtividade, uma quantidade muito grande. O ano passado foi desafiador para os produtores de milho. Questões climáticas somaram grandes prejuízos. Este ano, apesar da boa expectativa, os produtores se preocupam com novas pragas que têm surgido nesta região. Com a seca, também piora a questão do inseto. É uma combinação aí de clima, até os defensivos funcionar bem, temperatura, tudo piorou. Então, nós tivemos o agravamento da seca severa, foi registrado. Geada, acho que eu conheço, que eu lembro, foi a maior. E aí a questão dos insetos e alguns insetos novos que estão vindo de presente para a gente também, que a gente não era acostumado e está tendo agora. O técnico agrícola também pontua os desafios de algumas pragas que têm atacado o milho nessa região. A lagarta tem sido um problema menor, que era o pior antigamente, que era impossível. Então, a lagarta diminuiu um pouco. Percevejo na fase inicial, quando ele está nascendo, é bem difícil. Você consegue um controle se estiver em cima. E a cigarrinha, que a gente começou agora a conviver com a cigarrinha, não era acostumado, é um problema seríssimo. As primeiras lavouras, aquelas primeiras que são plantadas, que não tem nenhuma lavoura de milho por perto, que o foco é ali, cigarrinha tem que conviver com ela. Tem que ficar em cima, várias aplicações, bem difícil. O produtor Armando teve uma perda de quase 70% em sua lavoura no ano passado, mas para a safrinha atual, a expectativa é a melhor, mesmo com as dificuldades citadas, já que teve aumento de área plantada. A gente conseguiu aumentar um pouco a área pela questão de zoneamento de época de plantio. Nós conseguimos, apesar da seca, que não foi bom, foi horrível o ano da soja, nós conseguimos tirar a lavoura de soja e plantar o milho safrinha na época determinada, certinho, um período certo. Então a gente conseguiu aumentar o plantio. Eu vou plantar esse ano, nós já plantamos 250 hectares. O milho está todo disso, nesse porte, já tem milho todo bem nascido, já feita aplicação de ureia, nitrogênio. Então esse ano o milho, por enquanto, até agora, tá bom. O clima tem ajudado. Tudo que nós passamos há pouco tempo no soja,
nesse período agora, nessas últimas 2 semanas, colaborou bem o clima. Vamos trazer agora a Amanda Souza e as informações da previsão do tempo. Olá, Luísa! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Os índices de água disponível no solo estão mais elevados em boa parte da região sul do Brasil, porque a chuva voltou a ser mais frequente nas últimas semanas, com a passagem consecutiva de frentes frias, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica também, principalmente no interior do continente. E agora boa parte das áreas produtoras no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná já contam com índices de disponibilidade hídrica do solo na casa de 60%. O solo continua bem mais úmido na região norte e até mesmo em áreas aí do estado de Mato Grosso. Isso porque a chuva tem sido mais frequente, mais expressiva, sob a influência do fenômeno Laninha. Então, boa parte da região norte, em especial, já conta com índices de água disponível no solo acima dos 80%. Muito diferente de áreas do Nordeste, pensando principalmente no interior da Bahia, mas também boa parte do Piauí, interior de Pernambuco, onde os índices de água disponível no solo estão em média aí na casa de 35%, configurando um solo mais seco. E o que a gente espera para esses próximos dias? Bom, ainda não tem grandes expectativas de chuva, pensando principalmente na Bahia, norte de Minas Gerais também. A condição é de tempo firme no decorrer desses próximos dias. Isso a gente já faz uma análise pensando até o finalzinho aí da primeira quinzena do mês de abril. Ainda deve chover bastante na região norte, com acumulados que devem variar entre 45 até 95 milímetros. Mas o grande destaque desses próximos dias é a chuva que ganha intensidade de novo na região sul. Isso por conta de áreas de instabilidades no interior do continente. Teremos aí a passagem de mais uma frente fria ao longo da semana. Então a expectativa ainda é de uma chuva mais volumosa, pensando principalmente no interior do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná também. E aí a gente olha também essa chuva um pouquinho mais volumosa no sul de Mato Grosso do Sul. Mas grande parte do centro-oeste, também aqui do sudeste, deve contar com pancadas de chuva nesses próximos dias, intercaladas com períodos de sol e ainda muito calor. Agora a gente para de falar da chuva e dá uma olhadinha como é que está ficando a distribuição das queimadas, né? O número de focos de incêndio já registrado desde o início do ano até agora. E Mato Grosso, como sempre, campeão aí no número de queimadas. Desde o início do ano até agora já soma mais de 1.500 focos de queimadas, isso representa mais de 24% do território nacional, aí com esses números de queimadas. Apesar disso, né, do número já ser bastante assustador, comparado ao mesmo período no ano passado, aí Mato Grosso registrou uma queda de 5%. Mas a gente vai seguir acompanhando e ver como é que se comporta essas queimadas durante esse ano de 2022, pensando que a época mais seca do ano apenas começou. Vamos trazer agora as notícias que foram destaques durante a semana. O governo federal regulamentou um desconto de até 35% para o pagamento de parcelas de crédito agropecuário a produtores que tiveram perdas causadas pela estiagem na safra 2021. O documento, publicado no Diário Oficial da União, prevê o benefício a agricultores do Paraná e outros 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O novo levantamento da Fundecitrus apontou um aumento da incidência da doença em plantas de 6 a 10 anos e acima de 10 anos pelo 5º ano consecutivo. Isso mostra que a prática de manter as plantas doentes no pomar está aumentando entre as plantas mais velhas e produtivas. O levantamento também indicou que os pomares jovens são cada vez mais afetados, com um aumento de 50% nas plantas com até 5 anos de idade, acumulando uma incidência do greening de 10,21%. As primeiras laranjas precoces na safra 22-23 já começaram a ser comercializadas nos estados de São Paulo. No entanto, segundo colaboradores do Hortifruti Cepeia, parte dos compradores ainda preferem as variedades tardias e a pera temporã, que estão em estágio de maturação mais próximo e demandado pelo mercado in natura, mas outros preferem adquirir as precoces, que estão com preços mais competitivos.
O Centro de Tecnologia Canavieira estima que a área plantada com a cana-de-açúcar transgênica resistente à broca praticamente dobrará na nova safra do Brasil, que começou neste mês no Centro-Sul, à medida que o setor está fortalecido para investir em mais produtividade e ver a biotecnologia mais disponível. Auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizam até o mês de julho o monitoramento dos resíduos de agrotóxicos da atual safra de maçãs em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, regiões onde se concentram a produção da fruta. A ação faz parte do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Produtos de Origem Vegetal e tem como objetivo manter a fruta em níveis seguros para consumo da sociedade. De acordo com o sistema Agrostat do MAPA, a maçã é uma das principais frutas exportadas pelo Brasil, com faturamento de mais de 73 milhões de dólares em 2021. E a crise dos fertilizantes continua. O ministro de Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que o governo brasileiro vem atuando para garantir o fornecimento de fertilizantes para os agricultores. Essa é uma das preocupações com a guerra entre Rússia e Ucrânia, já que a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Usar flores na gastronomia está cada vez mais comum, isso mesmo. Elas marcam presença nos cardápios de restaurantes gourmet e os chefes buscam aquelas que, além de belas e saborosas, são cultivadas de forma sustentável. Acompanhe. No passado, as flores comestíveis eram muito comuns. Hoje, estão presentes não só nos jardins, como também nos cultivos orgânicos de hortas não convencionais e em restaurantes. Se tornaram uma atração a mais dentro da gastronomia gourmet. O uso das flores comestíveis está baseado principalmente na tradição, do seu uso como medicamento, como colorizador, corante de alimentos, de sucos, de vinagres, para dar sabor às coisas. Então, à medida que os nossos antepassados foram utilizando as flores na alimentação, é que elas foram sendo consagradas. A Isabel Cristina é pesquisadora da Epamig Sul. A empresa desenvolveu um estudo com várias espécies de flores e identificou que, apesar do consumo elevado dessas especiarias no Brasil, é preciso ter muita atenção, já que nem todas as plantas podem ser digeridas. Não existe uma regra para separar flores comestíveis de flores tóxicas, por exemplo. Você tem que saber exatamente quais são as comestíveis e quais são as tóxicas. Além de serem flores selecionadas para o consumo, é preciso que elas estejam livres de agrotóxicos, um cuidado diferenciado para não causar riscos à saúde humana. As flores comestíveis têm que ser produzidas em sistema orgânico, agroecológico, porque elas são consumidas in natura, sem processamento. Então, principalmente em saladas, na decoração de pratos. Então, elas não podem ter resíduos de agrotóxicos, não deve ser utilizado fertilizante prontamente solúvel, porque elas podem absorver muito, acumular muito desses fertilizantes nas pétalas. Então, por isso que é importante a gente estabelecer sistemas de produção orgânicos para essas flores. Então, nós avaliamos para Amor Perfeito, Capuchinha e Calêndula, vários tipos de adubos orgânicos. O mercado de produtos não convencionais que são cultivados sem agrotóxicos está cada vez mais em alta. De acordo com o último levantamento feito em 2021, cerca de 31% da população brasileira consome produtos mais sustentáveis, livres de qualquer tipo de química. E quem percebeu este aumento no consumo foi também os agricultores. Esse conceito de food design, de deixar os pratos bonitos, para a experiência do cliente ser uma experiência não só de paladar, mas também uma experiência sensorial maior ali, de estética, a gente percebe que tem crescido. Antes, esse era um conceito só das grandes capitais, e muito de fora do Brasil, e agora a gente vê que isso está se espalhando pelo Brasil inteiro, inclusive no interior, em que o chefe, ele pode fazer uso desses produtos, porque alguns produtores, como nós, começaram nessa produção. Então a gente vê um crescimento, sim, nesse sentido. São Paulo é a maior capital do Brasil e líder no ranking da produção de flores comestíveis. Cultivadas em estufas, recebem todos os cuidados necessários para chegar até o consumidor. Ao redor das grandes cidades, das metrópoles, a gente já tem vários produtores de flores comestíveis, porque o mercado gourmet pede. Os restaurantes que servem
pratos mais refinados, eles já usam há muito tempo, antes mesmo de ser moda, né? Algumas flores comestíveis já eram utilizadas em pratos mais sofisticados. Para uma boa produção, é preciso atenção ao tempo de plantio e ao clima favorável. Dessa forma, é possível evitar o ataque de pragas e doenças que causam prejuízos. Nós sabemos, né, que os cultivos alternativos, com esse manejo orgânico, a gente trabalha mais na prevenção e menos no tratamento. E aquele que estiver interessado pelo cultivo precisa atender algumas expectativas e exigências do mercado. A produção é uma produção que é muito delicada, uma produção muito difícil, que precisa muito do nosso olhar atento para ela acontecer. Veja agora o que mais é destaque no agronegócio. A homeopatia é um método terapêutico usado para tratar ou aliviar algumas doenças. Certamente você já ouviu falar sobre ela. O que talvez não tenha escutado é sobre a agro-homeopatia. Em algumas cidades mineiras, tanto nos cultivos agrícolas como na criação de animais, o método vem sendo muito usado. Em Claraval, a produtora de orgânicos Adelina Maria adotou o método no sítio dos Ipês. E tanto no cafezal quanto na fruticultura, a agro-homeopatia já é uma realidade. A gente decidiu, assim, parar com os agrotóxicos, né? Não foi decisão da gente, foi, assim, o financeiro mesmo que não estava dando para a gente tocar o café convencional. E foi aí, então, que o Enes, através da Emater, né? A gente ficou conhecendo o Sr. Enes, que é o nosso técnico até hoje, e aí ele veio com um ensinamento não da homeopatia, do orgânico, e aí a gente passou todo o processo, né, o café, aí já fomos para as frutas, e enfim, a gente acabou pondo o orgânico, o sistema orgânico na propriedade inteira, tanto o café, hortaliça, as frutas. A técnica também vem sendo usada para tentar reverter os danos causados pelas geadas. No ano passado, a produtora teve essa experiência e relatou uma excelente recuperação da lavoura. A lavoura, tanto do café, que ela, assim, se recuperou bem. Teve umas podas de café agora, né, nessa última geada, que a gente pegou e entrou, assim, bem o tratamento com a homeopatia, e a brotação foi excelente. A gente achou que a lavoura ia recuperar daqui uns 2 anos, e ela superou. Já está bem recuperada a brotação, tanto os frutos. O engenheiro agrônomo da Emater de Claraval, Enes Pereira Barbosa, foi quem apresentou a novidade aos produtores da região. Ele conta que a Coorgânica, a Cooperativa de Agricultores Orgânicos de Claraval, começou a usar a homeopatia em 2018. E desde então, as técnicas começaram a ser reaplicadas em muitas lavouras. E a gente viu que a homeopatia realmente é uma grande aliada do agricultor, principalmente do agricultor orgânico, que não usa nenhum tipo de agrotóxico, né? E a principal doença do café, a ferrugem, vem sendo controlada também pela homeopatia. O engenheiro agrônomo explica que o estresse causado não só pelas doenças, como também por intempéries climáticos, como seca e geadas, são aliviados de forma mais rápida com a técnica. Essa principal doença do café é a ferrugem, e com o uso da homeopatia, a gente tem controlado ela assim, muito bem, né? Ela não tem trazido maiores problemas para os agricultores que usam determinadas homeopatias, né? Para tudo isso, a gente faz, né, uma repertorização para ver qual a homeopatia que a gente vai usar naquele momento. Na fruticultura, a homeopatia também trouxe bons resultados. O engenheiro Enes comenta o combate às doenças. A gente faz o plantio, aplica a arnica montana para estimular o crescimento inicial, depois vem com outras homeopatias, natro muriático, calcária carbônica, né, fósforos, pulsatila. A gente vai vendo a homeopatia que precisa naquele momento, naquele estágio da cultura, e vai utilizando. No controle de doença, o pessoal fala que morango dá muito problema com doença. A gente não tem problemas com doença no morango aqui, né? Isso justamente usando homeopatia. Tomate aqui também, eles trabalham com tomate orgânico também. Vários produtores hoje aqui no município já usam, da região também já utilizam, né?
E entre os muitos benefícios da técnica, o agrônomo ressalta o custo de produção baixo e a facilidade no manejo. Então, através da matriz que ele pode adquirir numa farmácia homeopática, a partir daí a gente consegue fazer. Não deixa resíduo nos alimentos. Não tem necessidade de usar o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, para utilizar a homeopatia. Não é tóxico, né? E ainda produz um alimento homeopatizado, que ele vai levar essa energia mais para frente para quem vai consumir esse alimento homeopatizado. O perfume e a beleza da lavanda certamente você já conhece. Impossível não se encantar, ainda mais nesse cenário, que é o retrato perfeito das Montanhas Gerais. Estamos na zona rural de Cambuquira. Aqui tem início a Serra da Mantiqueira, que com micro-organismos específicos colabora para uma produção de lavanda cuidada minuciosamente, conforme explica a produtora rural Luciana Abreu. Todo feito a capina manual. Sim. A gente tem as podas que são rotacionadas, então a gente vai ter flor o ano todo. Essa poda a gente corta toda essa parte da folhagem, da inflorescência, né, que é a florzinha aqui, que chama-se inflorescência. E aí toda essa massa, ela é feita, a gente seca e daí já está preparada para a extração do óleo essencial e do hidrolato. A lavoura possui um manejo 100% orgânico e segue à risca todas as diretrizes necessárias. Luciana destaca porque esse manejo se torna tão especial no caso da lavanda. É justamente no produto final, né, um óleo essencial puro, que não vai ter resíduo de nada. Então, justamente para chegar para o consumidor final esse produto puro, né? E ela por si só, ela é uma planta que ela não requer muitos cuidados assim de adubação, né? Ela tem a própria adubação que está aqui, que vocês podem estar vendo, que a gente faz esse manejo, já é uma adubação natural. E não é novidade para ninguém que o clima é um dos maiores desafios dos produtores rurais. Com a lavanda não é diferente. A estiagem que muitas regiões enfrentaram no ano passado, ou até mesmo as geadas, não foram um problema grande para a lavoura de Luciana. No entanto, as chuvas que o sul de Minas registrou nos últimos meses foram um problema para a lavanda dentada, variedade que mais se adaptou ao clima e solo brasileiro. O excesso de umidade prejudica, ela não gosta muito. Então, para nós aqui, esse ano, o que pegou foi o excesso de chuva. E a exuberante beleza da lavoura deu origem à exploração turística do local, que entrou na rota do turismo de Cambuquira. No lavandário, os turistas têm acesso aos produtos extraídos da planta, como os óleos essenciais, e ainda podem agendar sessões de fotos no espaço. O turista ele chega, ele vai receber essa bacia aqui com essas flores de lavanda, essas pedrinhas aqui e a água sulfurosa a água do marimbeiro. Nossa água lá do marimbeiro, que ela tem propriedades medicinais. E aqui a gente tem o óleo essencial e o hidrolato da nossa propriedade. O hidrolato você pode estar usando ele para tratamento da pele, limpeza. O óleo essencial na aromaterapia, massoterapia. Lavoura de café diferenciada. Eu não estou falando errado não, nós estamos numa lavoura de lavanda, mas acontece que os óleos que são extraídos aqui não ficam somente para os cosméticos, eles também estão sendo usados no café, em uma lavoura que está sendo adaptada para o manejo 100% orgânico. Há 2 anos a gente não usa nenhum tipo de produto químico nela, ela por si só já ir diminuindo, né, o residual que fica da adubação que a gente antes aplicava, usando os hidrolatos e os óleos essenciais, porque na literatura já existe pesquisa onde você usa, né, desses produtos para tratar café e outras culturas. A técnica nova, que engloba um manejo orgânico, já foi testada por Luciana em uma safra recente, mas deve ser usada efetivamente neste ano. A partir desse ano é que a gente vai realmente ver se aquele café ele
ele está dando uma bebida boa. A questão do manejo de pragas e doenças, a gente tem percebido que a lavoura ela não está infestada de doenças, né? A própria ferrugem, que é um problema sério na nossa região devido à umidade, né? Temperatura elevada, umidade elevada, então descontrola um pouco outras pragas. Esse ano a gente tem percebido que diminuiu, sabe? Existe alguma coisa, mas assim, a gente consegue estar remediando. É uma lavoura pequena, são 1.500 pés, mas quem sabe futuramente a gente não pode estar aumentando isso daí. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV. Lembrando que o Luiza é com S e também no @Play no Agro. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.